Olá, eu sou Monique Asimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá, hoje eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Tava eu lendo Daniel 3. Daniel 3 vai falar sobre 3 homens, né? Havia um rei. Esse rei, ele fez uma grande estátua de ouro e queria que todo o povo adorasse aquela estátua. E haviam 3 homens que não se dobraram a essa estátua e por isso eles foram jogados numa fornalha super mega aquecida pela punição deles não terem se dobrado. E eu queria compartilhar algumas lições desse texto. E aí, se eu perguntasse pra você hoje, andar com Deus te livra de algumas dificuldades? Cara, é claro que às vezes assim a gente vai responder lógico, claro que não, Monique. Sabe, é uma resposta boba. Mas tem momentos na nossa vida que a gente pensa assim, até de forma inconsciente. Vai me dizer que você nunca, sabe, deu tipo que uma carteirada em Deus. Ei, Deus, eu sou dizimista, por que eu tô passando por isso? Ei, Deus, eu sou fiel ao Senhor, por que tá acontecendo isso comigo? Né? Deus, eu tô fazendo tudo certinho, e por quê? Por que eu tô passando por tudo isso? E aí, veio uma pergunta na minha mente, e eu queria compartilhar ela com você. Vale a pena? Será que vale a pena? Às vezes a gente acaba desanimando porque a gente está buscando fazer a coisa certa, mas parece que em algumas áreas da nossa vida as coisas não dão certo, nada muda. E se você sabe que andar com Deus não te livra das dificuldades, por que a gente desanima? Por quê? Josué 1:5 vai dizer: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. O fato da gente saber que Jesus está com a gente o tempo todo, isso precisa ser combustível para a gente não desistir. Não importa o que eu e você venhamos passar, Ele está conosco. Ele está conosco. Só que muitas vezes isso é tão difícil. Mediante as dificuldades da nossa vida, é muito difícil, às vezes, encarar essa verdade e viver. Por isso eu queria compartilhar alguns posicionamentos que a gente precisa tomar para que a gente não venha desanimar e seguir crendo que tudo coopera para o nosso bem. E quando Ele fala que tudo é tudo. A primeira posição que eu queria compartilhar com você é: aprenda a lidar com os invejosos. Nossa, com a gente mulher tem muito isso. Ela tá com inveja de mim. E a gente passa por muito disso. Sendo que a gente precisa entender que isso não pode nos abalar. Sabe, a gente não pode se permitir paralisar por isso. Esses homens, nesse texto, lá no versículo 8-12, vai dizer que nesse momento alguns sábios se aproximaram e denunciaram esses 3 homens ao rei. Falaram assim: ei, rei, que vive para sempre, tu emitiste um decreto que todos precisavam se dobrar quando tocasse a trombeta, mas aí, tem uns caras aí que você colocou, que você estabeleceu, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estão cumprindo com esse decreto. Eles não estão se dobrando quando a trombeta toca. E às vezes você pensa: caramba, eu estou fazendo tudo certo, obedecendo a Deus, e parece que nada muda, só perseguição, injustiça, inveja daqui. Sabe, muitas vezes caímos em situações que são armadas literalmente para nos prejudicar. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam honrando a Deus. E nesses versículos nós vamos ver que alguns sábios, por inveja, porque eles queriam estar no lugar que esses rapazes ocuparam, não conseguiram o trabalho. Quem conseguiu trabalhar com o rei foram eles. Sabe? Eles foram e armaram contra esses 3. Porque o castigo era a fornalha. E aí a gente vê o tom de inveja. Olha, esses homens aí, que você colocou, eles não estão obedecendo.
E você precisa entender que, independente das oposições que você vai ter no caminho, você precisa manter firme os seus olhos em Deus. Podem até se levantarem contra você pessoas, podem tentar te perseguir, situações podem se levantar, mas se mantenha firme. Deus está cuidando de você e Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. Entenda algo: quando alguém mexer contigo, Ele não está mexendo só com você, Ele está desafiando, na verdade, ao nosso Deus. Por isso que eu e você, nós não podemos nos abater com os que tentam contra nós. Precisamos nos esconder em Deus. Lá no versículo 15 vai dizer assim, quando perguntaram para esses homens, né, porque eles não iam se prostrar, e falaram assim, mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Quando alguém se levanta contra você, na verdade eles estão desafiando, é o teu Deus. Então quem compra o teu barulho é Deus. Então descansa, se esconde em Deus. A segunda parte que eu queria falar com você hoje é: ei, seja fiel. Lá no versículo 17 e 18 vai dizer assim, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, saiba o rei que não prestaremos culto aos seus deuses. Você é fiel ou mediante as situações você tem cedido? Esses caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei chamou eles, ainda teve uma coisa: ele deu uma oportunidade deles se dobrarem mediante essa estátua. Ele mandou novamente tocar a trombeta, e aí eles respondem isso: ei, se a gente for atirado na fornalha, esse Deus, o nosso Deus que a gente serve, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos negociar. Você tem cedido ou você tem sido fiel? Ele tinha convicção do Deus que ele servia. Cara, só fala assim quem ama e conhece a Deus. E mediante a essa dificuldade, eles não se dobraram. Olha como eles falaram: ei, eu sei que o meu Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós vamos permanecer fiel. Nós precisamos amar e conhecer a Deus. Nabucodonosor, ele deu uma segunda chance para eles se ajoelharem, e ainda assim, eles se mantiveram firmes. Que lição, na verdade, por muito menos, ali estava em risco a vida deles, e por muito menos a gente negocia a nossa fidelidade com Deus. Quem dirá valendo a nossa vida? Às vezes não precisa muito para a gente abandonar Jesus, e eles estavam para morrer, mas ainda assim permaneceram fiéis. Que lição, que lição. Quantas vezes nós, nos prostramos diante da pressão do mundo. Muitas coisas pequenas roubam a nossa convicção e a gente deixa de ser fiel a Deus. Um namoro, um sentimento, um desejo, um pensamento. Você precisa decidir ser fiel independente da situação. Mesmo que você esteja numa situação como o texto, mediante uma injustiça, seja fiel e creia, Ele está com você e tudo está cooperando para o seu bem. A obediência a Deus é uma forma poderosa da gente alcançar livramento em situações difíceis. Ei, mulher, você tem se mantido fiel ou qualquer vento tem te levado? Obedeça a Deus, mesmo que não compreenda. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você: você não está sozinho. Uma das coisas que você precisa entrar de vez na sua cabeça: nós não estamos sozinhos, Ele não te abandonou. Entenda algo: Ele permite que a gente venha passar por situações para que a glória dele seja manifesta, para que venhamos crescer e amadurecer e viver tudo que Ele tem para nós. Ele tem poder para te livrar do problema, mas às vezes Ele vai te livrar no problema, porque é mediante esse problema que você vai crescer e você vai amadurecer. Esses homens se mantiveram fiéis e olharam, e olha o que aconteceu, eles não negligenciaram. E aí lá no versículo 24 e 25 vai dizer assim: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo
4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o Filho de Deus. Ei, podem até tramarem contra você. O inimigo pode tentar arquitetar contra você, mas Deus é contigo nessa situação. Ele é o 4º homem. Você não está sozinha. Essa situação não vai te matar, mas todos verão a glória de Deus através dela na sua vida. Ei, entenda algo. Versículo 27 vai dizer: nenhum só fio de cabelo tinha sido tocado, nem eles tiveram cheiro de fumaça. Ei, creia nisso hoje. Nenhum fio de cabelo seu, nem cheiro de fumaça, nada. Ele está contigo e não permitirá que nada te aconteça. Não importa qual seja a situação, seja firme, porque vale a pena. Mesmo que o inimigo já esteja decretado o seu fim, o fim da sua família, o fim do seu propósito, o fim do seu ministério, que ninguém jamais acredite em você. Ei, ele está contigo. E você precisa se manter firme. Pare de olhar para as pessoas, para as circunstâncias. Talvez muitos até se alegram com o que você está passando, mas foque no Senhor. Só entenda que aqueles homens que acharam que estavam prejudicando Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles invejosos, sabe? Não sabiam que através daquilo a glória de Deus seria revelada e eles seriam promovidos. Lá no versículo 30 vai dizer: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Deus usa até aqueles que querem o seu mal para serem instrumentos para te promover. Não tem situação que te pare, não existe pessoa que possa te parar. O nosso Deus te honrará, só confie. Esses 3 homens, eles viveram tudo isso, pois eles se mantiveram firmes, não se dobraram a nenhuma pressão externa. Eles sabiam o Deus que serviam. Precisamos parar de mimimi. Às vezes até pensamos que não vale a pena ser fiel, mas ei, Deus, ele quer te falar: vale a pena. Nada tá dando certo, ele, mesmo assim, nessa situação, ele está contigo e tudo coopera para o seu bem. Ele tá te guardando, ele não te abandona, ele não saiu do controle e na hora certa ele vai te honrar. Você não tá sozinho. A palavra vai dizer em Isaías: quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. Ei, ele está contigo. Para onde você pode fugir do teu Santo Espírito? Para onde fugir da presença dele? Se você subir aos céus, ele tá. Se você descer na sepultura, ele tá. Ele tá com você. Talvez você não esteja igual aqueles homens em situação assim, amarrado, sabe? Se sentindo aprisionado. Mas ele tá contigo e hoje ele quer tirar todas as suas amarras, tudo que te prende nessa situação. Ele quer te fazer livre e te fazer livre e fazer você se preparar porque ele tem. Você crê que Deus pode te livrar? Ele hoje tá aí, ó. Ele era o 4º homem na fornalha. Eles foram jogados amarrados, mas naquela situação eles estavam andando na fornalha. Então ele quer te libertar. Se volte para ele. Vale a pena ser fiel. Decida permanecer fiel. Que Deus te abençoe.